Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar sobre o meio-campista que eu gostaria muito de ver novamente no futebol brasileiro e penso que seria uma boa escolha para o esporte nos próximos anos, que é o Daniel Bessa, meio atacante brasileiro, naturalizado italiano. Hoje tem 31 anos de idade, ele ficou mais conhecido por conta das suas passagens na Inter de Milão, Bolonha, Hellas Verona e Genoa, na temporada de 2018. Ele jogou no Goiás, eu que sou torcedor do Verdão, foi bem aqui no Goiás. Ele começa no Campeonato Goiano, naquele ano que teve a paralisação do futebol em 2020. Começa bem, fez ali alguns jogos interessantes na Série A, mas acabou deixando o clube precocemente, com 23 jogos, 5 gols marcados e uma assistência. O Daniel Bessa, que inclusive na última temporada, lá nos Emirados Árabes, ele foi companheiro do Gustavo, o Gustavo, o ex-Sport, jogaram juntos, o Daniel Bessa e o Gustavo, pelo Al Ittihad no ano passado. O Daniel Bessa era o titular da posição. Ele pode fazer uma função como um camisa 10, um maestro, aquele cara que pega a bola e consegue conduzir muito bem o jogo, acalmar, ver um companheiro mais bem posicionado, cobrança de falta, escanteio, enfim. Eu gosto muito do Daniel Bessa, lamentei muito a sua saída também precoce no Goiás, lá na Série A de 2020. No ano passado ele marcou 14 gols e deu 8 assistências em 30 jogos pelo Al Ittihad. O contrato dele não é curto, tá? Vai até junho de 2026. E assim, é um jogador caro também, tá? Eu, só dando um pitaco, não é uma informação oficial, eu não acredito que o Daniel Bessa receba menos de 400 mil reais lá no futebol dos Emirados Árabes, até porque é um jogador muito valorizado. Também no futebol italiano, ele quando deixou o Goiás, ele voltou para a primeira divisão italiana ainda, no Hellas Verona, em 2020 e também na temporada de 2021 vai para a sua terceira edição de campeonato nos Emirados Árabes. Pode deixar a sua opinião se você conhece o Daniel Bessa, ele que aqui no futebol brasileiro, ele começou bem novinho ainda no Coritiba, ali no Sub-15 e no Atlético Paranaense também, em 2008, mas já arrumou para a Europa naquele mesmo ano, quando ele foi contratado pela Inter de Milão, a gigantesca Inter de Milão. Foi bem no Sub-20, só que não teve chances na equipe profissional. Foi emprestado ao Olhanense, lá em Portugal, o Sparta Rotterdam na Holanda, Bolonha, Como e contratado em definitivo pelo Hellas Verona em 2016. Depois disso acabou passando pelo Genoa, Hellas Verona também e no Goiás. Pode deixar o seu pitaco sobre o Daniel Bessa. Ele falou sobre o seu interesse, acho que foi uma entrevista... Acho que foi em 2022, sobre o interesse de voltar para Curitiba, seja no Atlético, seja no próprio Coxa, onde ele começou nas categorias de base, mas aqui no Brasil só jogou pelo Goiás lá em 2020. Pode deixar o seu pitaco também sobre esse jogador, beleza? Último reforço para o esporte nessa Série B. No vídeo de hoje quero falar sobre um excelente meio-campista que está livre no mercado da bola. O cara, ele tem nacionalidade dinamarquesa e brasileira. Nunca jogou por aqui, tem uma experiência grande no futebol europeu, principalmente na Inglaterra. E no meu entendimento seria um excelente reforço para qualquer clube nesta segunda divisão, ou até mesmo, por que não, pensando no ano que vem. Quem é esse cara? E quero explicar um pouco mais sobre o que eu penso desse futebol alternativo. Da mesma forma, olhando alguns nomes livres também no mercado, que podem fechar com o esporte ou qualquer clube desta Série B do Brasileirão até esse próximo dia 20, acredito que tem sim boas alternativas e quero comentar com vocês também em nosso vídeo de hoje, inclusive com um jogador ex-Real Madrid. Só antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros canais, como por exemplo o meu canal do Goiás, chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da nossa live. E faça sua aposta com a Esportiva VIP, todas as informações para você começar a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, é com a Esportiva VIP, link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa pequena brecha. O esporte pode sim contratar jogadores nesta Série B do Campeonato Brasileiro até o próximo dia 20 de setembro. Isso mesmo, até a próxima sexta-feira, esses jogadores que estejam livres do mercado da bola. Para mim, ficou faltando mais um outro meio-campista para a sequência do ano no Leão, Eu penso que tem aí basicamente o Lucas Lima. Com a saída do Alan Ruiz, acho que essa lacuna acabou ficando aberta. E tem um jogador que me chamou a atenção, olhando aí o Transfermarkt nesta última semana, sobre os jogadores que estão livres, etc. Um jogador brasileiro, mas que nunca jogou aqui, que está livre, é o Emiliano Marcondes. Ele que começou muito cedo lá no futebol europeu. Ele nasceu na Dinamarca, o pai dele é dinamarquês e a mãe dele é brasileira.
O Emiliano hoje ele tem 29 anos de idade, pode fazer uma função como meia central, um camisa 10, já jogou pelos lados também e está livre no mercado da bola após passagem no futebol escocês. Ele ficou mais conhecido pelas passagens no Brentford e também no Bournemouth, esses dois clubes da Inglaterra, onde ele se destacou na segundona inglesa. Eu penso que o Emiliano não é um craque, não é um jogador de seleção brasileira ou até mesmo a seleção dinamarquesa, apesar que ele participou sim da Dinamarca nas categorias de base, jogou por exemplo a Eurocopa Sub-21 em 2017, mas não virou aquele jogador do primeiro nível, vamos colocar assim, do futebol europeu. Ainda assim, penso que o Emiliano seria uma boa aposta para qualquer clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro, já que é um cara que demonstrou sim bom futebol. Na Inglaterra, por exemplo, em 2021, foi o melhor ano dele lá no Brentford, marcou 3 gols e deu 3 assistências em 40 jogos. Pelo Bournemouth na temporada seguinte, também jogando a segundona inglesa, foram 5 gols em 21 partidas. Ele estava emprestado ao Hibernian, esse clube da Escócia, pelo Bournemouth, e acabou os seus 2 contratos, tanto em definitivo quanto também de empréstimo, em julho ainda deste ano, né? E ele está 100% livre hoje. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Emiliano Marcondes nesta última temporada lá na Escócia, com uma nota média muito boa, segundo o SofaScore, de 7.07. Óbvio que a liga escocesa não é a mais forte do mundo, mas está longe de ser a mais fraca também. É uma liga intermediária, vamos colocar assim, lá no futebol europeu. Ele que é revelado num clube dinamarquês, né? O Nordland, ele começa por lá ainda em meados de 2013 e se destaca muito em 2017. Foram 12 gols naquele ano e mais 18 em 2018, quando ele acabou sendo contratado pelo Brentford na segunda divisão inglesa. Foi um dos heróis na conquista do acesso. Ainda em 2020, o Brentford, que é um clube de Londres, mas que não jogava daquela região metropolitana de Londres, né? Mas que não jogava a primeira divisão, já tinha 75 anos, né? E o Emiliano Marcondes sendo um jogador decisivo também naquela temporada. Na Premier League ele não se destacou, né? Ele fez algumas partidas ali pelo Bournemouth em 2022, até voltou para este Nordland, lá no futebol dinamarquês, e agora estava na Escócia. Pode deixar a sua opinião, é sim um nome alternativo no mercado da bola, mas eu penso que hoje, né, olhando esta reta final de janela de transferências, alguns nomes que podem fazer sentido, eles geralmente estão no futebol europeu, que pelo menos vinha jogando com maior frequência nesta temporada. Pode deixar a sua opinião sobre o Emiliano Marcondes e sobre alguns jogadores brasileiros, mas que saíram daqui muito cedo, ou que tem um parentesco, vamos colocar assim, brasileiro, mas que nunca jogaram por aqui. Eu penso que pode fazer sentido. Ano passado, o Goiás contratou, por exemplo, o Guilherme Marques, meia ex-futebol polonês, italiano, chinês, nunca tinha jogado no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, mas saiu com 17 anos. Um ótimo achado, foi um jogador importante na Série A, apesar do rebaixamento. E penso que algumas apostas nesse sentido podem sim fazer sentido ou para o esporte ou para qualquer clube, olhando a sequência do Brasileirão e esta reta final também.